sejam bem-vindos. Eu sou o jornalista Cristiano Abreu e este é o AbreuiCast, o seu diário de Viamão para ouvir, onde e quando quiser. A informação, os bastidores da política, a análise, o que realmente importa em Viamão, tá no DV e a partir de agora também no AbreuiCast. No programa de hoje eu trago a vocês novamente a polêmica sobre o pedágio na RS 118. As entidades comerciais, industriais, movimentos sociais da região metropolitana se mobilizam para evitar a instalação das praças de cobrança no limite entre as cidades de Gravataí e Alvorada, que impactará diretamente Viamão. Na última semana o movimento reforçou a sua atuação, o movimento que já vem realizando atividades como adesivaços, panfletagens em pontos estratégicos da região metropolitana. Puxado por lideranças comerciais e industriais da região, o grupo instalou outdoors ao longo da rodovia, cobrando que o governador Eduardo Leite mude a sua ideia, desista do seu plano de implantar o pedágio na 118. É um posicionamento mais contundente que revela uma nova fase, uma nova estratégia de reivindicação do movimento. Anteriormente, os outdoors na rodovia estampavam o slogan do grupo, pedindo o não ao pedágio. Agora, o novo material tem o rosto do governador. É uma cobrança direta, mais efetiva, portanto. São 4 outdoors instalados na 118 e a previsão da instalação de outros 2 na 040. E para falar sobre esse e outros assuntos envolvendo a luta para evitar o pedágio na RS 118, converso agora com o presidente da CDL Viamão, Milton Pires. Bem-vindo, Milton. Me conta um pouco sobre esta nova estratégia de vocês e em que pé está a luta do movimento RS 118 sem pedágio. Opa, Cristiano, tudo bem? Então, nós temos a previsão de 6 outdoors agora neste momento, tá? 4 novos aqui na 118 e temos a previsão de mais 2 aqui na 040 na sequência. Todas as ações do movimento, como a criação dos adesivos, textos explicativos e materiais para imprensa e os outdoors, né, que tem maior visibilidade, todos eles são custeados pelos integrantes do movimento, né, ou pessoas físicas ou jurídicas, ou as entidades representativas, tá, as ACIAs das cidades periféricas aí da RS 118. Milton, o grupo se reuniu com o prefeito Valdir Bonato aqui em Viamão na semana passada. O que tu nos conta dessa reunião? O prefeito Bonato manifestou uma posição mais clara do que passou para vocês nas reuniões anteriores? Nossa última reunião com o prefeito Bonato foi muito boa, foi muito produtiva, no sentido dele alinhar, né, conosco o pensamento de o quão prejudicial é um possível pedágio aqui na RS 118 entre Gravataí e Alvorada, que iria cercear também o desenvolvimento de Viamão, e ficando Viamão e Alvorada com a não duplicação ainda, a possível duplicação depois da praça de pedágio, e tendo que arcar aí com os custos dessa duplicação pelo pedágio, né, da sua população, e ainda a manutenção do trecho, né, relativa aí à segurança, a manutenção e as ambulâncias, né? Então a palavra do prefeito é a mesma nesse sentido, né? A mesma do movimento. A gente encontrou um denominador comum nesse sentido, em que achamos injusto para Viamão e Alvorada essa possível praça de pedágio ali entre Gravataí e Alvorada. Embora o prefeito, né, ele ainda analisa o global dessa proposta do governo do estado, né, em que pese ele é também um aliado do governo do estado, né, do mesmo partido e tal,
e tem outras demandas em relação ao governo do estado, e a nossa é única, né? Então, nós não queremos pedágio em nenhum trecho da RA 118, em vista de tudo que a gente já reafirmou publicamente, né? No sentido de que demorou 20 anos para ser duplicada até quase o limite de Alvorada, ali, com o final do trecho de Gravataí até o Freeway, e depois disso ser entregue aí, a população tem que pagar novamente por esse trecho aí que foi duplicado com o dinheiro do contribuinte gaúcho. Então nós não achamos justo isso, e nem o pedágio, a praça de pedágio, nenhum trecho da 118. E vamos mais além, né? Daí, se realmente acontecer desse pedágio ser colocado ali como a intenção do governo do estado, colocado entre Gravataí e Alvorada, que iria aí cercear o crescimento e desenvolvimento desses dois municípios, que são os dois municípios mais pobres da região, da região metropolitana, e um dos 10 mais pobres, né, de menor índice per capita do estado do Rio Grande do Sul. Então nós teríamos aí uma praça de pedágio que iria imputar ao povo de Alvorada e de Viamão mais 20, 30 anos de atraso aí, porque esse pedágio aí tem a previsão de 30 anos de existência, né? Então, completamente injusto. Por isso que a gente a gente não pode aceitar esse tipo de intervenção que prejudicará aí os empregos e a atração de novas empresas para Viamão e Alvorada. O prefeito não entrou muito tarde nessa questão. Ele, ao fazer esse meio termo entre as relações com o governador e com a sociedade, ele não fica embretado, tendo que tomar uma atitude, tendo que se posicionar claramente? Ele não está adiando essa decisão para evitar o desgaste? Não, ele diz que terá um posicionamento público mais claro e mais determinante nas próximas semanas, mas já se mostrou, né, que ele tem um posicionamento muito firme de não querer o pedágio no trecho de Gravataí e Alvorada. Quer dizer, nesse sentido, ele concorda com o movimento RS 118 sem pedágio, que diz que nós não queremos pedágio em lugar nenhum da 118. Ele tem o posicionamento já definido de que ele não aceitará o pedágio onde está previsto ali pelo projeto do governo do estado, no limite entre Gravataí e Alvorada, porque, como eu disse anteriormente, né, seria Alvorada e Viamão que iriam financiar a duplicação desse trecho, que falta apenas 16 quilômetros, né? Apenas 16 quilômetros nós teríamos que pagar durante 30 anos, então não é justo. Ele tem esse entendimento, ele demonstra esse entendimento nas suas falas, nas reuniões, de que não aceitará. Então, ele está jogando o problema lá pro outro lado, lá para Sapucaia, Gravataí, enfim, né? Mas lá também as forças políticas dizem que lá não aceita o pedágio, então nós queremos acreditar que o governo estadual não vai querer comprar essa briga aí, né? O Costela já afirmou publicamente que não haverá pedágio na RS 118 no trecho Gravataí e Sapucaia, e o prefeito de Viamão está dizendo que não aceita o pedágio entre Alvorada e Gravataí, onde que iria cercar aí a cidade de Viamão, e ficaria com ônus para os municípios de Viamão e Alvorada a duplicação desses apenas 16 quilômetros que faltam até da Freeway até a 040. Mas, Cristiano, independente da posição do Bonato, tá? O movimento RA 118 continua firme e forte aqui em Viamão, principalmente com a intervenção direta da CDL Viamão, que tem conversado com seus lojistas, seus empreendedores e os associados, e tem a clara imagem de que esse pedágio ele vai atravancar e trazer uma concorrência desleal para o município de Viamão,
né, através de quem compra os produtos que perpassam ali pela 118 ou quem exporta os produtos de Viamão que utiliza a 118, terá ali um agravante, né, na concorrência em relação aos outros municípios da região que não têm praça de pedágio. Então a gente não pode concordar, a CDL Viamão não concorda e se mantém firme aí, né, no debate político, né, dialogando com o governo municipal, buscando também o entendimento da Assembleia Legislativa, juntamente com os deputados gaúchos, que em sua grande maioria são contra o pedágio na 118, e também buscando e aguardando uma conversa direta com o governador Eduardo Leite ou com seus interlocutores mais diretos, para que a gente possa mostrar que a comunidade viamonense e a comunidade de Alvorada não querem e não vão aceitar um pedágio na RS 118. Além da duplicação, né, o prefeito fala claramente que não aceitará o pagamento, né, através desse pedágio ali da manutenção e da segurança através das ambulâncias, né, para todos os trechos, né, inclusive Gravataí e Sapucaia. Então é bem claro esse posicionamento dele. Ele diz que não vai aceitar, que vai defender juntamente ao governo do estado que essa praça não pode ficar entre Gravataí e Alvorada, porque não seria justo, então, com esses dois municípios aí que precisam realmente de desenvolvimento e de atração de empresas. Bem diferente de Gravataí, Sapucaia, onde já existe, né? Aí a minha opinião, né? Nesse trecho já existe a consolidação de uma economia bastante pujante, e aqui em Viamão, para o lado de Viamão e Alvorada, nós não temos nada, quer dizer, aí ficaria muito mais difícil a atração de novas empresas para o lado de cá. Então seria aí como condenar Viamão, Alvorada ao ostracismo, né, do desenvolvimento, ou uma disparidade muito grande de possibilidade de desenvolvimento em relação aos outros municípios que são cortados aí pela RS 118. Este foi o Miltinho Pires, dirigente da CDL Viamão. O Abreuicast agradece a participação. O Diário de Viamão está de portas abertas. O que o movimento precisar é só contar com a gente. Desejamos sucesso nesta causa, que, como tu bem disseste, vai trazer prejuízos para a sociedade da região metropolitana de Alvorada e Viamão, principalmente. Um abraço, sucesso na causa. Eu espero ter ajudado, tá bom, meu amigo? Um grande abraço. O prefeito Valdir Bonato não fala de forma direta com a imprensa sobre o assunto. Por meio de suas redes sociais e de seu gabinete, é possível perceber que as reuniões que Viamão tem tido com o governo do estado sobre a duplicação envolvem ou estão centradas diretamente na relação custo-benefício. Internamente, o gabinete de Bonato não vê outra alternativa para a duplicação da rodovia que não seja o pedagiamento. O que se discute, no entanto, é encontrar alternativa para que Alvorada e Viamão não paguem esse custo sozinhas. O que abre aí a possibilidade para uma disputa política, uma queda de braço entre Cachoeirinha e Gravataí de um lado e Alvorada e Viamão de outro. Acontece que Viamão tem um problema duplo quando o assunto é pedágio. No mesmo pacote de concessão onde está prevista a privatização da RS 118, está a remodelação do pedágio da ERS 040. Viamão tem 2 pedágios para resolver e a população tem o custo de 2 pedágios para absorver. E isso preocupa o gabinete do prefeito. Melhor posicionadas, Sapucaia, Cachoeirinha e Gravataí já desfrutam dos benefícios da 118 duplicada. O que elas temem agora, sem pedágio, é ficar sem manutenção. É muito possível que Viamão e Alvorada fiquem isoladas politicamente quando o bicho pegar de fato, porque as prefeituras do lado de lá querem a manutenção, querem as benesses de um guincho, de outros tipos de serviço, como bem alerta a fonte da prefeitura, mas não querem que a sua população seja onerada. Ao contrário de Viamão, que seria onerada novamente, né? O mesmo vale para Alvorada, que ajudou a pagar os últimos
20 anos de obra da 118 e vai ficar sem duplicação. Vale lembrar que a duplicação mediante pedágio é uma promessa, né? Seria um contrato que prevê a duplicação da 118 em até 20 anos, que seria o tempo inicial de concessão, porém, não é uma certeza. Pode haver mudanças, pode haver desistências contratuais, pode haver uma série de fatores aí que interfiram na quebra de contrato, por exemplo. Diante de todas as falas que tenho ouvido durante esse tempo que tenho estudado o assunto, tenho discutido o tema 118, não é absurdo imaginar que das duas uma, ou Alvorada e Viamão vão pagar a conta sozinhas pela duplicação em seus trechos, ou não sai duplicação e não sai pedágio. E não se trata de ver o copo meio cheio ou meio vazio. Se trata de analisar as forças políticas que envolvem o assunto. Não podemos esquecer que nós temos um ano eleitoral pela frente. Leite tem pretensões nacionais, né, fora do Rio Grande do Sul. O partido político dele tenta se manter no comando do governo do estado. E aí a gente transfere para cá também os interesses de Valdir Bonato, que é sabido que deseja concorrer a deputado estadual na próxima eleição. A gente também sabe da relação direta de Bonato com Eduardo Leite, né? Bonato, para quem não sabe, foi coordenador de campanha de Leite ao governo do estado. Portanto, ainda tem muita água para passar por baixo da ponte do Rio Gravataí até que as cancelas sejam instaladas na 118. Não seria estranho também se o assunto fosse colocado em banho-maria até o fim das próximas eleições. A única certeza, repito mais uma vez, é que a população de Alvorada e Viamão já são oneradas ao extremo, já são penalizadas por sua posição geográfica, por sua posição estratégica, por sua posição política, já são penalizadas em sua economia por uma diversidade de fatores. O certo, então, é que não é necessário mais um pedágio a prejudicar e a dificultar a vida dessas populações. Por enquanto era isso. Me despeço deixando o convite para que você acompanhe as notícias da cidade no portal diariodeviamão.com.br, no youtube.com/Diário de Viamão TV e nas redes sociais do DV, no Facebook e no Instagram. Eu sou o Cristiano Abreu e este foi o AbreuiCast, que retorna em breve com entrevistas, com informação e com análise para você. Obrigado a todos.